Oi pessoal, vamos voltar então para a nossa saga de vacinas. Pois é, agora nós vamos entrar no terceiro mês do bebezinho, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre as meningites. Primeiramente, eu quero conversar com vocês sobre a meningo C. Tá? A vacina da meningite geralmente é uma vacina que gera muita dúvida, porque tem várias apresentações de mercado, tá? Então, ao terceiro mês, a única vacina do bebê é a meningite. Ele foge daquele monte de vacina de 2 meses, recebe uma folga para tomar apenas a meningo C ao terceiro mês. Ela é uma vacina inativada, ou seja, sempre que eu falo com vocês que a vacina é inativada, é porque ela não tem capacidade de produzir doença na criança, tá bom? Pode ter efeito colateral, que a gente vai falar, mas produzir a meningite na criança, a meningocócica não pode fazer, tá? O meningo C, gente, ele é o responsável por em torno de 60 a 70% das causas de meningite no Brasil, tá? Então, assim, é uma meningite muito grave, com sequelas gravíssimas. A implantação da vacina, que também faz parte do PNI, o Programa Nacional de Imunizações do Sistema Único de Saúde no Brasil, depois da implantação dessa vacina, a gente viu reduzir muito o número de casos de meningite. Vocês podem observar que a gente não tem escutado muito falar em surtos. Diminuiu a doença invasiva, ainda a gente tem o meningococo causando às vezes uma infecção de ouvido ou uma pneumonia, não é muito comum, mas pode acontecer. Mas a doença grave invasiva, a meningite, a gente não tem muito mais aparições do meningo C devido ao esquema vacinal, tá? Qual é a diferença da vacina na rede pública para a vacina na rede privada? Então, na rede pública, o neném vai receber meningo C aos 3 meses, aos 5 meses e vai ser repetida uma dose com 1 aninho de idade. É o que o SUS fornece, tá? Na rede privada, você não vai encontrar a meningo C sozinha, você vai encontrar ela acompanhada, que é a ACWY. Gente, como eu falei, o C sozinho responde por 60 a 70% das meningites no Brasil. Quando eu junto os 4 na mesma vacina, o A, o C, o W e o Y, eu tenho uma cobertura que está ali entre os 4 juntos, são responsáveis por quase 90% das causas de meningite no Brasil. Então eu consigo estender muito a cobertura vacinal da criança. Então nessa aqui, outra vez, nós temos diferença na resposta imunológica, porque ela é uma vacina mais completa, a gente poderia chamar ela de quadrivalente, ok? Então, quem tem condições de fazer essa vacina na rede particular, a recomendação é que seja feita. Ela repete o seguinte esquema de dose: 3 meses, 5 meses, reforça com 1 aninho, tem outro reforço com 5 anos, de 5 a 6 anos, e outro reforço aos 11 anos de idade, tá? Então, a vacina meningo ACWY, no final do esquema vacinal, a criança vai ter 5 doses da vacina. Lembrando que hoje o Ministério da Saúde fornece para os adolescentes acima de 11 anos uma dose da ACWY. Tá? Então, aquela criança que não tem o esquema ou que está na hora de tomar a dose de 11 anos, pode procurar o sistema público de saúde, porque para essa faixa etária o SUS está fornecendo a ACWY, tá? Eu sempre oriento no consultório o seguinte: se vai apertar e não tem condições de fazer, tenta pelo menos no reforço de 1 aninho fazer a ACWY. Pode acontecer da criança às vezes tomar a meningo C com 3, com 5 e com 1 aninho reforçar a ACWY, tá? E depois as doses de reforço na sequência, 1 aninho, de 5 a 6 e depois com 11 anos, tá? Lembrando que até a criança receber a ACWY, ela vai ficar sem a cobertura do A, do W e do Y, porque na rede pública só o meningo C. É outra vacina muito bem tolerada, tá? Não é muito comum reação vacinal a ela, mas pode causar febre, tá, gente? E outra reação que é comum ter com ela também são as reações locais.
como inchaço no local, edema, vermelhidão. Isso não é alergia à vacina. Muitos postos de saúde fazem confusão e querem que a mãe vá lá para notificar como uma reação alérgica. Isso não é reação alérgica, isso não contraindica uma nova dose dela, é apenas uma reação que ocorre no local de aplicação, porque isso é muito comum nessas vacinas inativadas, pelo fato delas terem alumínio em sua composição, então elas fazem muita inflamação no local de aplicação. E vale o mesmo cuidado, tá? Não medica antes de vacinar. Em caso de febre, só vai medicar 2 horas após a vacina e não vai fazer compressa no local de aplicação da vacina. Aquele processo inflamatório que ocorre no local, ele é necessário para ativar o sistema imunológico. Então, nada de compressa no local de aplicação. Pode ficar tranquila que aquele inchaço, se acontecer, ele vai passar sem deixar cicatriz, ok? Então, gente, não deixa de ativar as informações. Nós já estamos avançando bem no calendário vacinal das crianças, já chegamos na CWY e a próxima notícia vai ser sobre a meningo-P, qual é a importância e o impacto dessa vacinação no esquema nacional, por que ela não está no calendário. Nós vamos saber tudo isso no próximo vídeo. Então se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades das vacinas no Brasil. Tchau, tchau!